Fala comigo, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai debater um dos estreitos mais importantes do mundo, que é o Estreito de Hormuz. Eu tô vendo a necessidade de fazer um conteúdo mais aprimorado sobre isso. Desde que o conflito começou, eu tenho falado de forma mais breve sobre o assunto, por conta do conflito, a gente acaba trazendo outros pontos relevantes da história, principalmente porque dentro do cenário de guerra, os nossos investimentos eles acabam sendo afetados. Mas esse conteúdo em especial, a gente vai discutir o Estreito de Hormuz e quais são os principais impactos de tudo aquilo que envolve uma região tão pequena. Principalmente porque uma parte muito relevante do petróleo e gás natural do mundo passa ali mais de 20%. Então a gente tem explosão de preços, a gente tem o petróleo sendo estocado pelos principais produtores de petróleo sem conseguir fazer o escoamento via o estreito, rotas alternativas precisam ser utilizadas. A gente tem agora a nova safra que vai ser impactada também por conta dos fertilizantes que utilizam também o gás para sua composição. Então tem muita coisa interessante para a gente discutir aqui no conteúdo de hoje. E eu vou pegar a carta da Kinea, que corrobora com muitos dos pontos que eu já trouxe no canal. Eles soltaram essa carta agora, tá? O fechamento de março. E eu vou discutir com vocês na tela todos os principais pontos. É uma carta de mais de 20 páginas, a gente vai, para não ficar tão longo assim o conteúdo, a gente vai falar sobre os principais. Beleza? Vamos lá então. Carta do gestor, eles pegam como referência a luta lá do filme 300, que foi uma batalha de 300 homens contra um exército gigantesco. E eles fazem um comparativo na carta com o Estreito de Hormuz. Para quem não conhece o filme, a gente tem uma produção cinematográfica que remonta à Batalha dos Termópilas, 480 anos antes de Cristo, que pega o rei espartano Leônidas e seus 300 guerreiros enfrentando um império gigantesco que é o Persa, liderado por Xerxes. Hoje jantaremos no inferno, Rei Leônidas, no filme 300. Bom, qual que é o principal comparativo que a gente tem? Principalmente em relação ao que é a geografia. A gente pode ver o Estreito de Hormuz aqui na tela, tá? Inclusive em verde a gente tem quais são os navios carregados e em vermelho a gente tem os navios que são vazios, tá? Aqui é um mapa mostrando o petróleo que passa na região, tanto o petróleo quanto parte refinada, e também tem a parte petróleo e gás. E aqui a gente pode ver um percentual do comércio global que passa pelo Estreito de Hormuz e quais são os pontos, além de petróleo, os principais commodities, os principais derivados de petróleo, tudo que passa de forma muito forte, de forma muito ampla, dentro dessa pequena passagem que a gente tem aqui. Se a gente pegar os fertilizantes, 30% dos fertilizantes globais passam na região, 30% dos derivados de petróleo, 30% do petróleo, 20% do LNG, que é o gás, 9% do trigo, 7% do milho e 3% da soja. E aí qual que é a grande ponta que se fecha junto com a analogia que eles estão fazendo com o filme? A gente tem um pequeno grupo de lutadores, de batalhas, de guerreiros, que utilizam a geografia para neutralizar uma vantagem gigantesca, uma vantagem numérica enorme do Império Persa, tá? E durante dias esse grupo conseguiu de alguma forma controlar por conta do gargalo geográfico. E aí a analogia que eles propõem aqui na carta, pessoal, mostrando que quando a gente olha para os Estados Unidos têm um exército esmagador. A gente tem um exército que, se você pegar China, Rússia e Europa, você não tem o poder bélico dos Estados Unidos em termos de investimentos anuais. E o Irã ele acaba assumindo o papel dos 300 espartanos. Se a gente tivesse uma guerra convencional, óbvio que os Estados Unidos aniquilariam o Irã, a gente não tem dúvidas disso, tá? Do ponto de vista bélico, é totalmente indiscutível que isso aconteceria. Mas não é o objetivo dos Estados Unidos dizimar uma nação, como recentemente o Donald Trump sugeriu. Não é esse o caso. A narrativa nem é essa, se você entender o contexto da história. Mas ainda assim, por conta de um pequeno estreito, por conta do controle geográfico ali no Estreito de Hormuz,
O Irã conseguiu se manter firme durante dessas últimas semanas, se a gente pegar as 4, 5 semanas. E qual que é o grande ponto aqui? Não é que ele se manteve firme, não é que os Estados Unidos não atingiu parte dos seus objetivos. Os Estados Unidos invadiu por terra, conseguiu pegar os principais líderes iranianos, os principais ditadores, conseguiu de alguma forma neutralizar uma parte do urânio enriquecido, mas o objetivo principal do Irã é conseguir se manter utilizando o Estreito de Hormuz como moeda de troca. Se vocês continuarem esses ataques, continuarem invadindo aqui, continuarem atacando e destruindo, já que ele destruiu grande parte de infraestrutura, rede elétrica, bases bases militares, enfim. O que o Irã continuou fazendo? Fechando o estreito e falando, ó, vou lascar o mundo inteiro com esse estreito fechado. E aí a gente sabe que em algum momento o Irã perderia esse poder de força, mas durante esse período que ele consegue de alguma forma segurar geograficamente a região, o estreito acaba sendo, como os espartanos fizeram, acaba sendo uma vantagem geográfica muito grande. E o grande ponto aqui é que, óbvio que em algum momento o Irã ia ter que acabar cedendo, mas a gente tem hoje clareza do que é uma estratégia política, né? Esse ano tem, mais no final do ano, eleições nos Estados Unidos, de meio de mandato, que pega principalmente as eleições de Congresso. Então, caso os preços explodam, as coisas fiquem muito caras, caso o mundo inteiro volte a ter um choque de oferta de petróleo, como a gente viu na guerra da Ucrânia e da Rússia, o preço de tudo pode voltar a ficar muito forte. Se a gente fazer uma retrospectiva, a inflação americana ali no pós-pandemia, pós-pandemia, chegou a quase 7%, e isso é muito impopular. Tá? Então o Irã sabe de tudo isso. E aí o que a gente pode ver aqui nos últimos 20 dias na carta é que a gente teve aqui, ó, nos primeiros dias, muitos drones e mísseis iranianos detectados ali nos Emirados Árabes Unidos, e nos últimos 20 dias a gente pode ter ali uma quantidade mais estável. Então, a princípio, as coisas estão menos propensas a continuar, né? Apesar das recentes declarações, a gente ouviu falar que a gente viu que os Estados Unidos tinham atingido um certo objetivo na região e que parte do que eles atingiram de objetivo já era suficiente, mas ainda assim, dentro da carta que os iranianos mandaram os 10 pontos, uma das partes é continuar tendo a parte do urânio enriquecido para construir bomba atômica, e os Estados Unidos não compactuam com isso, então por isso que as discussões voltaram para o fechamento da região. Bom, o Estreito de Hormuz, ele passa ali, voltando para a carta aqui, ele passa mais ou menos ali 20 milhões de barris de petróleo por dia, atravessando esse pequeno corredorzinho aqui, tá? E grande parte do percentual de petróleo e derivados que vem do Hormuz vai principalmente para a Ásia. 40% China, 70% Ásia, e a gente tem 20% África, 20% Américas e 15% Europa. Ou seja, essas regiões importam esse percentual principalmente aqui dessa parte aqui dos Emirados, tá? Que ultrapassa aqui tem que passar por esse estreito. Então é uma fatia muito relevante, principalmente na Ásia. Então o estreito fechado prejudica e muito a China e a Ásia. Então a gente está aqui vendo claramente, diante de uma travessia que é extremamente importante a nível global, a gente está vendo um petróleo atingir aqui um patamar muito alto. Apesar de hoje ele ter ido abaixo dos $100, mas ele chegou a atingir aqui patamares bem elevados. Se a gente olhar o que aconteceu com guerra em Ucrânia e pós-pandemia aqui, o petróleo subindo de maneira muito forte, a gente vê o quanto um evento como esse impactou o preço do petróleo. E isso eu tô falando porque não foi só a guerra com a Ucrânia e Rússia que fez o petróleo disparar. A gente tem antes disso uma pandemia que deu muito trabalho para o mundo inteiro. Cadeia de suprimento foi totalmente destruída do ponto de vista produtivo. A gente teve milhões e milhões de pessoas paradas dentro de casa. Faltou peça para carro, faltou medicamento, faltou tudo, faltou vaga em hospital. E depois disso,
Estrategicamente, os russos atacam a Ucrânia num momento de fragilidade global. Com certeza não foi sem pensar o timing disso. E aí você tem um choque muito grande do preço do petróleo aqui. Após isso, a gente viu uma queda acentuada, chegando aqui pouco acima dos $60 o barril, tá? O Brent. E voltando aqui nesse conflito aqui, como a gente pode ver aqui em 30 dias. Bom, parte desse impacto pode ser mitigado, mas ainda assim a gente tem um fluxo no curto prazo que depende muito dessa pequena passagem, tá? Mas como que pode ser mitigado? A Arábia Saudita ela possui um oleoduto que leva o petróleo até o Mar Vermelho e os Emirados Árabes Unidos utilizam um duto também que conecta Abu Dhabi ao porto de Fujairah, que fica lá no Golfo Pérsico. O Golfo Pérsico é aqui, tá? E o Mar Vermelho é aqui. A gente tem o Mar Cáspio aqui e aqui a gente tem uma conexão para cá com o Mediterrâneo. Então essa região aqui, ó, que tem grandes produtores de petróleo, como o próprio Irã, o Iraque, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, né, Kuwait, que a gente tem uma região que é muito dependente de escoar o petróleo por aqui. E o que há uma tendência que a gente deve ver acontecendo? Óbvio que o transporte marítimo é uma alternativa muito barata, mas por conta de regimes muito perigosos que a gente tem na região, a gente vai ter nos próximos anos uma construção mais robusta de infraestrutura que tire o poder do Estreito de Hormuz. E o Irã sabe disso. O poder de barganha deles pode cair drasticamente aí para os próximos anos. Tá? É um time muito importante. Outro ponto que a gente tem que avaliar aqui, ó, é a posição de estoque da China, que hoje estaria mais ou menos em cerca de 400 bilhões de barris acima dos níveis de 2, 3 anos atrás. Tá? Ou seja, eles têm aí mais de 30 dias de importação, teoricamente, sem ter muito problema com esse estreito fechado por enquanto, tá? Talvez seja por isso que a China ainda esteja mais neutra nessas negociações. Mas ainda assim, o Irã pode ser um parceiro estratégico dos chineses, então essa abertura do estreito pode ser parcial para os chineses, a gente sabe desse ponto de relevância, mas o estoque chinês ainda é grande, tá? Pode ver a China aí, caso a coisa continue, a China começando a se prontificar a ter uma resolução mais rápida aí nos próximas semanas, por conta principalmente desse impacto que a gente tem ali de uma reserva muito grande. E aqui a gente tem um outro ponto da carta que vai além do petróleo, que leva em consideração o gás natural liquefeito, tá? O Catar é um dos maiores exportadores do mundo e o Catar precisa do estreito para conseguir escoar esse gás natural. E a gente tem as principais economias asiáticas, Japão, Coreia do Sul, China e Índia, utilizando esse gás. Isso é um ponto importante da gente discutir, porque o gás, a gente já vai chegar nisso na carta, mas ele é utilizado para utilização ali dos fertilizantes. E aí, cara, sem os fertilizantes a gente tem várias safras que podem ser quebradas, tá? E aqui a gente deve ter um problema com os produtores de fertilizantes. E aí a gente está falando de amônia, de ureia, de commodities que são necessárias. Ó. A gente tem aqui, ó, por exemplo, falando de potássio, de fosfato, nitrogênio. Tudo isso é importante para que parte de alimentos, parte de milho, soja, algodão, roupa, tudo isso seja produzido. Então a gente deve ter nos próximos meses, principalmente que a gente tem entre março e maio, essa compra de fertilizantes ela é muito forte. Então entre abril e maio a gente precisa de uma resolução rápida desse conflito, porque senão tudo pode ficar muito mais caro, tá? Principalmente a parte de alimentos. E aí a gente teria uma alta de inflação ainda maior. Por isso que eu tô batendo bastante nessa tecla. Esse é um ano estratégico para os Estados Unidos por conta da região, por conta do Congresso Nacional, por conta de tudo aquilo que envolve eleições de meio de mandato. Se o Donald Trump perder o Congresso, ele não governa, tá? Assim como é no Brasil. No Brasil, inclusive, aqui é um pouco mais maluca as coisas, né? As coisas são meio desorganizadas, mas nos Estados Unidos sem o Congresso, o governo não vai conseguir, o governo Trump não vai conseguir mandar para frente todas as suas estratégias. Então é importante que
a opinião pública esteja bem controlada. Bom, a gente tem principalmente as economias asiáticas altamente dependentes da importação de energia e alimentos. Se a gente pegar o que a China importa de alimentos, os principais países asiáticos importam de alimentos, inclusive a Índia, que tem Índia e China ali, 3 bi de pessoas moram ali, eles precisam importar commodity, a gente pode ter um choque de preço muito grande na região. E aí tem alguns países que podem se beneficiar de uma balança comercial mais positiva, e o Brasil é um deles, por isso que a gente tem visto o real se tornar mais forte do que o dólar aí nas últimas semanas, que o Brasil tem tido uma balança comercial mais forte. A gente tem, de alguma forma, o petróleo ajudando, né, a balança comercial a ficar mais positiva, exportação de alimentos. E aí a gente tem outras regiões também, como Austrália, Canadá, próprios Estados Unidos, que tem uma balança comercial aqui positiva frente a essas economias asiáticas e a zona do euro, tá? Então tudo isso faz com que o DXY, que é o dólar index, comparado com outras moedas, esteja subindo e ainda assim o real esteja caindo. A balança comercial, a física da coisa, a commodity da coisa tem ajudado o Brasil, tá? Além do carry trade, que é o nosso juros real estar muito alto. Tem uma taxa Selic a mais de 14%, enquanto, por exemplo, a taxa do Fed está entre 3,5% e 3,75%. Então a gente tem um nominal alto, um ganho real também alto, tá? E isso tudo faz muita diferença para o fluxo de dinheiro vir para o Brasil, tanto para a parte de bolsa, a gente tem visto a bolsa bater quase 200 mil pontos, e como a parte de moeda, de dinheiro entrando na economia como um todo, tá? Nossa balança comercial tem ajudado, além das nossas taxas de juros mais elevadas, porque no relativo o Brasil tem sido melhor, tá? Então, compra de títulos públicos brasileiros para fazer carry trade, compra de equity na bolsa brasileira. E é óbvio que o grande perigo de tudo isso que a gente está vivendo é inflação, como a gente pode ver aqui. O que eu acabei de falar do DXY, tá? A gente tem visto o DXY subir desde fevereiro, frente a outras moedas, tá? Mas frente ao real, o dólar não tem se fortalecido, tá? Por conta disso aqui, ó, balança comercial principalmente. O DXY, pessoal, para quem não entende muito bem, ele é uma cesta de ativos que faz comparação com o dólar, principalmente euro, tá? Euro, ien, as principais moedas do mundo em comparação com... E o dólar, ele tá ganhando força perante outras moedas desde fevereiro, tá? Balança comercial positiva americana, óbvio que tem um pouco de porto seguro nos títulos americanos, mas o Brasil hoje tem um custo de oportunidade muito importante, ou seja, os juros tão elevados no Brasil e uma balança comercial positiva são a conjuntura importante e perfeita para que o real esteja se fortalecendo. E aí que a gente tem alguns dos principais dados americanos, né? Assim, a gente vinha vendo uma taxa de desemprego dos Estados Unidos dentro dos conformes, um núcleo de inflação relativamente controlado, né? Pós-pandemia aqui. O Fed Funds Rate bateu taxas elevadíssimas aqui, ó, até 2024, depois começou a cair. E aí o movimento de guerra pode fazer com que essas taxas elas voltem a subir. Tanto é que a previsão agora é só para setembro do ano que vem de uma queda de juros, segundo as próprias projeções que a gente tem. Pessoal, acho que assim, os principais pontos foram discutidos em relação ao Estreito de Hormuz. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que acho legal a gente discutir. Tem alguns cenários aqui que a carta traz, tá? É que senão o vídeo vai ficar absurdamente longo. Mas quais são os principais cenários? O cenário de um acordo, o cenário de uma diminuição temporária e um cenário de escalada militar. As projeções da Quineia é que a gente tem 40% de um acordo, onde o Trump cederia. Teoricamente, ele conseguiria ter resolvido os principais aspectos, e aí o estreito ele reabre. Rússia e China obtêm ganhos indiretos, até porque com o estreito reaberto a China consegue novamente trazer para o seu território petróleo e gás. E aí, nesse cenário, a gente tem a SP500 voltando a renovar a máxima e o petróleo voltando a patamares mais baixos. Talvez não aos $65, mas entre $80, tá? Bom, uma diminuição temporária dos ataques, que é mais ou menos o que a gente tem vivido agora.
A gente pode ter algumas discussões do que pode acontecer com o SP500, porque os juros podem ficar mais altos por mais tempo. A gente pode ter uma inflação ainda persistente. Estados Unidos pode até declarar seus objetivos concluídos, mas o Irã teria controle ainda parcial sobre o estreito. E, como eu falei, o Irã poderia abrir gradualmente ali para alguns dos seus principais aliados, como China. Tá? E uma escalada militar seria 20% da coisa, ou seja, a gente tem 80% das projeções feitas pela Kinea de um cenário entre acordo e uma resolução temporária. Tá? E 20% de uma escalada militar, aqui não teria como ser diferente, não tem como negociação. A gente teria uma invasão terrestre muito forte dos Estados Unidos, uma dinâmica que aconteceu já em Iraque e Afeganistão. A gente teria um Hormuz mais fechado e a gente teria envolvimento de vários outros países também, e o petróleo poderia atingir $200. Isso aqui seria muito perigoso para os americanos, e principalmente por conta do que a gente falou agora recentemente das eleições de meio de mandato, e óbvio para o mundo inteiro, porque o preço de tudo ficaria absurdamente caro. Então a gente espera que o acordo seja feito, que o estreito seja reaberto e que os principais objetivos do ponto de vista bélico sejam também resolvidos, porque por mais que muitas das atitudes a gente possa não concordar que Donald Trump tem feito, mas ainda assim o Irã é um país muito perigoso do ponto de vista de arma nuclear. Então ameaça a existência de muitos países próximos, principalmente Israel, que é um dos principais pontos de ataque do Irã. Então vamos torcer para que as coisas se resolvam, para que a gente volte a ter o nosso queridíssimo Brasil trazendo para nós mais felicidades diante de toda essa dificuldade, né, que a gente já vai ter esse ano. A gente tem eleição, vai trazer volatilidade para a Bolsa, a gente tem vários aspectos que a gente vai precisar tomar cuidado. Então, a gente precisa de menos um problema, né, aqui dentro do nosso país. Beleza, pessoal? Aqui a carta traz outras coisas, né? Fala um pouquinho de eleição, fala um pouco de Brasil, mas aí o vídeo ficaria muito longo, tá? Outro ponto importante aqui que eu quero trazer no próximo vídeo é como que as empresas estão discutindo as inteligências artificiais, e a gente vai ver isso nos próximos resultados das empresas. E a gente tem aí saindo os primeiros trimestres de 2026, o que os relatórios das principais empresas, principalmente as 7 magníficas, trouxerem sobre as AIs, vão ditar o que vai ser o mercado americano e como isso vai afetar o nosso bolso, tá? Mas isso é papo para um outro vídeo, então é por isso que você precisa se inscrever no canal, ativar as notificações e, óbvio, deixa o like no vídeo porque eu sei que você gostou. Tamo junto, um grande abraço, vou deixar esse outro vídeo aqui na tela para você continuar me acompanhando.